Bom, continuando o nosso estudo de Ezequiel, hoje nós só vamos ver o capítulo 10. E recapitulando o que nós vimos com o estudo da semana passada, nós vimos o Senhor revelando o pecado de idolatria do meio da liderança, aqueles pecados escondidos, a idolatria feita nas câmaras dos juízes que deveriam ter integridade, que deveriam agir com obediência em relação à lei do Senhor para ensinar com retidão o povo. E o princípio todo do ensino, ele se centraliza na denúncia do pecado, na separação para o julgamento, no selo, na marca da testa, né? Para a morte, aqueles que seriam destinados à morte, para a vida, aqueles que teriam a sua vida preservada. E nós sabemos que isso acontecerá no final dos tempos também. O Senhor, com o selo em nós, Ele nos separa para Ele, mas as pessoas que ficarão na terra, Satanás ele vai distorcer esse selo para ele, e aí as pessoas marcadas viverão no governo dele, e as não marcadas serão fadadas à morte. Depois nós vimos que existe uma afirmação de que a misericórdia, ela não anula a justiça, né? Isso não está explícito no texto, mas nós sabemos que Deus é um Deus misericordioso, só que essa misericórdia de Deus, ela não é um passar pano naquilo que está errado. Ele age com disciplina e age com juízo, e ele é um justo juiz. Então, quando a misericórdia é exercida, ela é exercida sobre aquele que se arrependeu, genuinamente está buscando o conserto, porque reconhece o erro que fez. Nesse caso aqui, o Senhor está trazendo juízo sobre o povo, e esse juízo ele começa sobre a casa. Lá em 1 Pedro 4, no versículo 17, está escrito assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Então, ao mesmo princípio do Antigo Testamento que Deus usou sobre o juízo, né, de Jerusalém e de Israel, Deus usará quando Jesus voltar. Deus não mudou. A gente vê que essa ideia de que Deus do Antigo Testamento ele era mais rigoroso do que o Deus do Novo Testamento é um engano. Nós estamos vivendo um tempo de graça que, na verdade, o Senhor, com longanimidade, atrai aqueles que Ele quer ou que Ele sabe que não tem coração endurecido para a sua palavra, para restaurar, para reconciliar. E Ele vai trazer Ele vai trazer reconciliação para esses. Vai trazer o perdão sobre a vida desses, mas o juízo do Senhor vai começar sobre o corpo de Cristo, primeiro, e depois ele vai para os que não creram no Evangelho. E a rigorosidade da palavra, ela é sobre todos, o Senhor não faz juízo parcial. Depois nós também vimos que o profeta sofre com o sofrimento do povo, e ele intercede por misericórdia, né? Ele intercede para que Deus não destrua completamente o povo, e nós vemos que essa é uma característica de profetas do Senhor. E o Senhor Jesus, na cruz, ele intercede pelo povo, porque ele sabe que o juízo do Senhor sobre aqueles que transpassaram ele seria grande, porque rejeitaram a salvação que veio da mão dele, do braço dele. Agora nós vamos ver que Ezequiel vai rever, é como se ele tivesse uma visão, mas recapitulando algo que ele já tinha visto lá no primeiro capítulo sobre a carruagem e os querubins. Mas, da mesma maneira como aquela glória estava se manifestando para ele saber, né, que aquilo era algo para ele crer, agora essa glória do Senhor, a presença do Senhor se manifesta para que ele saiba o que está acontecendo, o que Deus está fazendo com a presença dele no meio da cidade de Jerusalém. Então vamos ler
E depois vamos para a explicação. Olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como pedra de safira, semelhando a forma de um trono. Então ele já estava na visão, né? Ele já estava vendo aquela visão do anjo de vestes de linho, voltando para o Senhor, dizendo: eu fiz o que o Senhor ordenou, porque os anjos são ministradores, eles só fazem aquilo que Deus manda. E agora ele continua, na visão dele, ele tem essa visão sobre a carruagem e os querubins. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas até debaixo dos querubins, enche as mãos de brasas acesas dentro os querubins e espalha sobre a cidade. Ele entrou à minha vista. Os querubins estavam ao lado direito da casa quando entrou o homem, e a nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. A casa encheu-se da nuvem e o átrio da resplandecência da glória do Senhor. O tatalar das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Tendo o Senhor dado ordem ao homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, ele entrou e se pôs junto às rodas. Então estendeu um querubim a mão de entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, tomou dele e o pôs nas mãos do homem que estava vestido de linho, a qual o tomou e saiu. Tinham os querubins uma semelhança de mão de homem debaixo de suas asas. Então aqui a gente vê um relato da glória do Senhor se movimentando ali, saindo do Santo dos Santos, indo para o lugar santo, e nesse ambiente o anjo de linho, com vestes de linho, pegando brasas de debaixo da carruagem e levando estas brasas. A presença do Senhor, ela está sendo retirada, porque o julgamento, ele está... Obrigada. O julgamento, ele está, acontecendo sobre o território de Jerusalém. Só um minutinho. Perdão. Então, a gente já está vendo, os motivos, a gente viu quanta idolatria esse povo estava cometendo. E só que além de simbolizar o juízo, está também representando a preparação do caminho para a redenção. E o Senhor, ele tirou a presença dele do templo, o templo vai ser destruído. Depois, Jesus lamenta e decreta, porque esse templo ele é reconstruído após o exílio, só que ele novamente é destruído por conta da obra do Senhor e por conta também das questões políticas que os judeus se envolviam com os romanos, e isso culminou na destruição, mas foi algo profetizado por Jesus, que não ficaria pedra sobre aquela construção que era até magnífica, Herodes formou esse templo, tornou ele ainda mais magnífico, e o Senhor fala que aquele templo seria destruído. E essa destruição do templo, ela não é apenas uma destruição para tirar a identidade do povo, mas ela também traz a profecia do Senhor de que a presença dele já não estaria mais num lugar, num edifício, mas habitaria no coração, de cada um que receberia o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e o reino dos céus viria sobre a vida dessa pessoa, e o próprio Deus habitaria no coração dele junto com Jesus e derramaria do seu Espírito. Então, essas visões para nós, elas parecem só figuras, mas elas apontam para profecias que se cumprem e que se cumprirão completamente. Agora vamos lá para o versículo 9. Olhei e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim. O aspecto das rodas era brilhante como pedras de berilo. Quanto ao seu aspecto, tinham as 4 a mesma aparência, eram como se estivesse uma roda dentro da outra. Ele está descrevendo a mesma coisa que ele viu, a mesma carruagem que ele viu nos primeiros capítulos.
Andando, elas podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam. Para onde ia a primeira, seguiam as outras e não se viravam quando iam. Todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos, as asas e também as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos ao redor. E aqui a gente já entendeu que isso é a onisciência do Senhor, né? Os olhos dele sobre tudo. Quanto às rodas, foram elas chamadas girantes, ouvindo eu. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. Agora, atente-se para a descrição destes rostos. E muita gente pode achar, então está escrito errado. Quem lê literalmente vai encontrar erros. Mas quem lê com os olhos espirituais vai encontrar respostas. E aqui diz assim: o rosto do primeiro era rosto de querubim. O do segundo, rosto de homem. O do terceiro, rosto de leão. E o do quarto, rosto de águia. Vamos retomar o capítulo que fala da carruagem dos 4 querubins, só para vocês se lembrarem dos rostos que ele descreve. E nós vamos ver no versículo 10 do capítulo 1, escrito assim: a forma de seus rostos era como de homem, à direita. Os 4 tinham rosto de leão, à esquerda rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Então aqui nós vemos que o rosto de homem, o rosto de leão e o rosto de águia no versículo 14 do capítulo 10, eles permanecem, mas há uma troca. O rosto de boi é trocado pelo rosto do querubim, e isso tem uma explicação. Isso representa a redenção que viria sobre aqueles que verdadeiramente se arrependessem. É a transformação por meio do arrependimento que viria sobre o povo de Israel. Cada indivíduo que cresce, que precisava se consertar, né? Que se arrependesse. Então, por meio do arrependimento e da oração, a transformação acontece. Agora, aqui também nos dá uma justificativa para o que fizeram com a figura dos querubins em algumas teologias, porque você vê eles sendo transformados em meninos, né, em rostos angelicais, o rosto angelical sempre com uma face de menino. Querubim, o termo para querubim no idioma dos babilônios, a grafia, ela se remete à criança. Então era como se a visão que Ezequiel estava vendo era que uma das faces, não todas as faces, mas uma das 4 faces, elas representam a pureza, que o estado de pureza que o homem alcançaria com a redenção. Só que o que fizeram? Transformaram uma figura, né, de uma visão em um símbolo muito simples e reduzido daquilo que ele representa de fato. Agora vamos continuar. Os querubins se elevaram. São estes os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Então ele afirma que eram os mesmos 4, mas agora não mais com o rosto de boi, mas com o rosto transformado, representando essa transformação do povo. Andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles, e levantando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra, as rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas, e elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito dos seres viventes estava nela. Agora a gente vai lá para Apocalipse 4, para ver que esses seres viventes, eles permanecem ali, na presença do Senhor. Eles fazem parte, né, desse trono de honra e glória de Deus. A visão de João sobre o trono diz que 7, né? Obrigada. No versículo 7 diz que os 4 seres viventes, eles tinham o primeiro ser vivente é semelhante a leão,
o segundo novilho, o terceiro tem rosto de homem, o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é de vir, e aquele que era, que é e que há de vir. Aqui a gente vê que João ele já não vê mais 4 faces, né? Ele vê só uma face em cada, mas a figura do trono do Senhor com esses 4 seres viventes permanece sendo algo que o Senhor revela para os seus profetas. No capítulo 10, voltando lá, vamos para os próximos versículos. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Então o Senhor, era como se o Senhor estivesse mostrando para Ezequiel: parte de mim estava aqui, enquanto o meu trono, porque ele não viu um homem como ele viu no capítulo 1, né? Ele viu a carruagem chegando com o trono. Então o rei, ele estava governando sobre Jerusalém, mas como o povo rejeitou este rei, foi tributar louvor, foi dar honras e glórias a ídolos feitos pelas suas mãos ou por estrangeiros, o Senhor então retira o seu governo, retira a sua presença e ele vai sentar no seu trono e sair de Jerusalém. Então lá diz assim: os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Quando saíram acompanhados pelas rodas, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória de Deus, do Deus de Israel, estava no alto sobre eles. São estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Então uma asa até se multiplica lá em João, né? E a semelhança de mãos de homem debaixo das asas. A aparência dos seus rostos era como a dos rostos que eu vira junto do rio Quebar. Tinham o mesmo aspecto, eram os mesmos seres, cada qual andava para a sua frente. Então ele está falando o quê? Eu vi a mesma carruagem que eu vi Deus sentado, agora eu vejo a glória do Senhor se assentando nessa carruagem, nesse trono de safira e subindo, se retirando de Jerusalém, porque o juízo estava vindo. E aonde está a presença do Senhor, as trevas não vêm. As trevas não podem atacar aonde a glória do Senhor governa. O inimigo não tem legalidade aonde o nome de Jesus, que hoje é o Rei governando sobre todas as coisas, porque Deus o exaltou assim, ele não tem poder, ele não tem legalidade. Então, nós vemos aqui a seriedade, né, do pecado de Jerusalém, a consequência que trouxe para aquele povo que foi separado para manifestar a glória de Deus, para representar para a terra o Criador, para trazer a verdade, né, da lei do Senhor, que restaura todas as coisas, que torna todas as coisas íntegras. E nós agora, sabendo que o Senhor ali espalhando as brasas, na verdade estava mostrando que o juízo estava vindo, mas que em um determinado momento o fogo dele queimaria nos templos vivos, que somos nós, será que a gente quer que a glória do Senhor se remova da nossa vida numa carruagem tão magnífica aqui, vista na visão de Ezequiel, ou a gente vai preferir ele habitando no nosso coração e nos santificando até que ele venha, Jesus venha nas nuvens e nos recolha para viver plenamente tudo que está prometido, né? Então, aqui tem muitos símbolos que são difíceis de compreender, né? São difíceis de, numa leitura mais literal, a gente entender o que está querendo dizer, mas o Senhor nos revela os significados de cada coisa, mas para a gente não só entender ou interpretar, mas refletir sobre como nós estamos conduzindo a nossa vida. Será que temos, como nós vimos na semana passada, novamente eu pergunto, será que nosso coração está completamente com as paredes alvas, brancas? Ou nós pichamos elas, ou desenhamos ídolos para ficar contemplando?
e estamos ignorando que o Deus Santo, o Altíssimo, que habita no mais alto e sublime trono e que quer habitar no coração do contrito e do espírito humilde, ele está se retirando desse lugar porque ele não vai querer ficar no lugar onde a glória dele é dividida, ou a gente está mantendo o lugar limpo para ele permanecer conosco, né? Então, essa é a reflexão dessa noite para nós, desses dias, e que o Senhor nos ajude a sempre sermos fiéis a Ele, porque todo o trabalho que Ele teve para restaurar a aliança conosco foi feita já. E o nosso esforço só é manter essa aliança com fidelidade. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida.